Glória, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Quem tem a paz de Jesus na sua vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão presentes. Você que está em casa através do rádio, Deus abençoe os irmãos que estão em casa ouvindo a rádio difusora. Estamos também ao vivo pela rádio. Deus abençoe os irmãos da live que também nos acompanham. Que a bênção de Deus possa alcançar a todos. Peguem a Bíblia, por favor. Peguem a Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Peguem a Bíblia. Segundas Crônicas. Glória a Deus. Não cesse de dar glória. Que glória a Deus aqui é tudo, tá, irmão? Glória a Jesus. Glória a Deus não pode faltar na vida do crente. Segundas Crônicas, capítulo de número 7, para a nossa reflexão da noite desse dia. Você vai procurando, dando glória, vai exaltando a Jesus, porque Jesus, Ele é merecedor. Segundas Crônicas, capítulo de número 7, glória a Deus. Vai procurando e dando glória, crente. Segundas Crônicas 7, nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus para a nossa reflexão. Glória a Deus. Segundas Crônicas 7. Quem achou diz amém. Localize o verso de número 14. Segundas Crônicas, capítulo de número 7. O verso é o verso 14. Glória a Deus. Oh, glória. Segundas Crônicas, capítulo de número 7. Quem achou diz amém. Que diz assim a palavra de Deus, o verso de número 14. Diz a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Tem alguém aí, irmão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levante a Bíblia, levante a mão. Jesus fala conosco através da sua palavra. Os nossos corações estão famintos e sedentos pela tua palavra. Fala e não te cales, enquanto ministramos, que a sua presença possa tomar esse ambiente e que todos possam sair daqui abençoados. Salva, cura, liberta, renova, batiza com o Espírito Santo, e assim que a tua glória invada esse lugar. Se assenta. Acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. O texto é conhecido
porque mostra para nós quando Salomão ele termina a construção do templo. Ele termina a construção e você conhece que no capítulo 7 o templo é concluído. A glória de Deus invade a casa é cheia, o povo se curva diante da presença de Deus. O rei Salomão, ele acabara de consagrar o templo de Jerusalém ao Senhor, na festa da inauguração, e a glória de Deus encheu o templo. O povo, ao ver que a glória de Deus encheu o templo, eles veem a glória de Deus manifestada, eles prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram ao Senhor. Deus então apareceu a Salomão logo à noite. Ele fez uma promessa dizendo que em caso de crise, de juízo sobre a nação, se o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhasse, orasse, buscasse a sua face e se convertesse dos seus maus caminhos, então ele ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Após a consagração do templo, após a inauguração do templo, todos voltam para casa e Deus aparece para Salomão. E Deus traz uma promessa para ele. Se você olhar no capítulo 7, do verso 11 a seguir, nós vemos a aliança de Deus com Salomão, após a inauguração do templo. E Deus olha para Salomão e disse: se eu cercar os céus e não houver chuva, e ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Aí ele disse: se o meu povo se humilhar ao ver o juízo de Deus sobre a terra, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar e me buscar de todo o coração e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Aleluia! O Senhor olha para Salomão e disse: se o seu povo voltasse para ele, então os seus pecados seriam perdoados e a sua terra seria sarada. Pelo menos 4 verdades podemos extrair desse texto que lemos, do versículo 14. 4 verdades, ela deve ser destacada à luz desse texto que nós lemos. A primeira verdade é: em tempo de crise, o povo de Deus deve se humilhar perante a face do Senhor. Em tempo de crise, o povo deve se humilhar, o povo de Deus deve se humilhar perante a face do Senhor. A parte A do versículo diz: se o meu povo, não é qualquer povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Não é o mundo, é o meu povo. Não é qualquer pessoa, é o meu povo. Eu acho que você não está em casa hoje. Não é qualquer pessoa, é o meu povo.
E o povo de Deus, sinto muito dizer, informar, o povo de Deus não é a lésbica. O povo de Deus não é o drogado. O povo de Deus não é o maconheiro, não é o cachaceiro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é o ímpio que tem que se humilhar, é o meu povo. Não é o adúltero que tem que se humilhar para Deus sarar, é o meu povo. Tá difícil de entender? Mas vamos lá. Não é o praieiro, é o meu povo. Não é o forrozeiro, é o meu povo. Não é o pagodeiro, é o meu povo. Não é o mentiroso, é o meu povo. A gente quer atribuir às pessoas aquilo que a gente tem que fazer. Deus está dizendo, não é o ímpio, não é as pessoas de fora, é o meu povo. É aquele que canta que eu sou santo, o meu povo. É aqueles que pregam sobre o meu nome, o meu povo. É aqueles que oram pedindo em meu nome, é o meu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a verdade é que na mesma medida que a obediência produz bênção, a desobediência atrai maldição. Tem muitas pessoas que têm atraído maldição para a sua vida, porque elas deixaram de se humilhar como povo de Deus. O meu povo. Se o meu povo se humilhar, quando o povo de Deus não se humilha, eles estão desprezando a bênção e atraindo maldição. Quando uma nação vira as costas para Deus, rejeitando a sua lei, a sua palavra, escarnece da palavra de Deus. Hoje a nação tem escarnecido da palavra de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus não humilha mais. O povo de Deus quer ser exaltado, mas não se humilha. O povo de Deus quer ser honrado, mas não honra. É princípio. Eles esqueceram, eles rejeitaram a sua lei. Eles escarnecem da palavra de Deus, entregando a toda sorte de aberrações morais, promovendo o mal e refreando o bem. Eles tiram o pé do acelerador do bem, eles botam o pé no freio para o bem, eles freiam bem e colocam o pé no acelerador do mal. O mal tem sido acelerado a cada dia. E Deus disse: Salomão, quando o meu povo vê a crise desesperadora, diga para ele, se ele se humilhar, se eles orar a mim, eu vou ouvir do céu, Salomão. Eles têm promovido o mal, refreando o bem. O juízo divino ele torna inevitável quando o mal está galopante. A humilhação ante a poderosa mão de Deus é o caminho da restauração.
A humilhação é o caminho para ser restaurado. A humilhação é o que Deus espera do seu povo. Nós precisamos se humilhar. Enquanto o povo de Deus endurece a sua cerviz, ele sofrerá as consequências irremediáveis da sua desobediência a Deus e a sua palavra. E o que nós temos sofrido é culpa nossa. Não é culpa de ninguém não, é nossa. Porque nós não nos humilhamos perante a presença de Deus. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Eu repito, o juízo de Deus não começa lá fora, começa aqui dentro. Deus não pode tratar do mundo sem antes tratar da sua igreja. Deus não cobra do mundo, do ímpio, sem antes cobrar da sua igreja. O juízo deve começar pela casa de Deus. Por isso, só uma igreja quebrantada pode chamar a nação ao arrependimento. Não adianta gritarmos aos ouvidos do mundo: arrependei-vos, quando na verdade a gente ainda não se arrependeu. Não adianta pregar arrependimento sem estar arrependido. Não adianta pregar sobre o pecado vivendo em pecado. Só uma igreja quebrantada, aleluias, pode chamar a nação ao arrependimento. Só quando a igreja se humilha é que ela é visitada por Deus. E Deus a cura quando ela se humilha. É noite de nós nos humilharmos. E eu não estou preocupado se você vai pular hoje. Deus está nos chamando ao arrependimento nessa noite. Deus está te chamando a mudar de vida hoje. Você que prega o arrependimento, mas seja arrependido. Prega sobre humilhação, mas aprenda a se humilhar também. Só uma igreja quebrantada. Nós somos uma igreja que nós pregamos, mas não choramos. Os crentes já não choram mais. Você não vê os crentes com lágrimas nos olhos. Hoje nós precisamos de um avivamento, sabe de quê? De lágrimas. Nós precisamos ver os nossos jovens voltar a chorar no culto. Nós precisamos ver os obreiros do altar chorando. Nós precisamos ver os nossos pregadores pregando com lágrimas nos olhos.
Só quando a igreja se humilha é que Deus visita a terra com cura. Quer que Deus visite a terra? Então se curve hoje na presença dele. Se curve logo, se dobre diante da presença de Deus. Segunda verdade: em tempo de crise, o povo de Deus deve orar com fervor. Em tempo de crise, o povo de Deus deve orar com fervor. E sabe qual é o grave problema aqui? É que na crise o povo está correndo do Senhor. É na crise que tu tem que orar aquela oração poderosa. É na crise existencial que você deve orar com fervor. É na crise ministerial que você deve orar com fervor. É na crise espiritual que tu tem que orar com fervor. Ore com fervor. Está em crise, eu sei que muitos estão em crise. Crise no relacionamento, é Deus dizendo: está em crise, ora com fervor. A crise bateu na porta, bate na porta dos céus com insistência. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. A verdade é que o pecado produz sofrimento para a nação, mas a oração ele abre o caminho da restauração. Eu repito, o pecado produz sofrimento para a nação. A nação está em sofrimento por causa do pecado. E somente a oração pode abrir o caminho da restauração da nação. Nós precisamos voltar a orar com mais fervor. Se queremos a visitação de Deus, nós precisamos orar com fervor. Você deve orar com fervor. Você deve clamar com fervor. Porque somente a oração pode abrir o caminho da restauração. Quando a igreja ora e se prostra para orar, Deus restaura a nação. Se dobre para orar. Se dobre para orar, porque Deus também estenderá a sua mão para sarar e restaurar a nação. Aleluias. Oh, aleluias. Alai xandaranto mandagai chorai. Uraia sobendaraço e amai. Ora com fervor. Pastor, eu não tenho força. Ora sem força mesmo. Quando a igreja ora, o braço de Deus se move para restaurar o seu povo. E eu não tenho sombra de dúvida, se você orar nessa noite, Deus vai nos visitar nesta casa. Oh glória, algumas pessoas entenderam. Eu não estou preocupado se você vai falar em línguas. Eu estou dizendo, se você orar, Deus vai nos visitar.
arma da igreja. Não existe arma maior e mais poderosa da igreja do que a oração. Se você soubesse o poder da oração, você orava. Se você soubesse o poder da oração, você não estava de boca fechada. Se você soubesse o poder da oração, até sem querer você dobrava o joelho. A maior arma da igreja é a oração. Pois Deus age por intermédio da oração. Queremos ver o agir de Deus na terra ou na igreja? Ore. Quer ver os demônios caírem? Ora. Quer ver os enfermos ser curados? Ora. Quer ver as almas ser salvas? Ora. Quer ver o fogo? Ora. Quer ver batismo com o Espírito Santo? Ora. Quer ver aquebrantamento? Ora. Quer ver as pessoas virem para a igreja? Ora. Quer que Deus envie a pessoa no seu culto? Ora. Ora. Quer cantar na unção? Ora. Quer pregar na unção? Ora. Quer ter autoridade? Ora. Quer ter poder? Ora. 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 Ore. A oração, ela é revolucionária, pois orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Quando a igreja ora e se prostra em oração diante de Deus para buscar a sua face, o caminho da restauração é aberto e o avivamento do Senhor vem sobre a igreja. Ore. Quer ser avivado? Ore. 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 Quer restauração para a tua vida? Ore. Quer renovo para a tua vida? Ore. Você quer falar em novas línguas? Ore. Você quer ter visão de Deus? Ore. Você quer ser usado por Deus? Ore. Você quer ordenar o diabo para sair? Ore. Não adianta, irmão, o crente dizer que é crente se não ora. Ore. Quando a igreja ora e se prostra em oração diante de Deus para buscar a sua face, o caminho da restauração é aberto e o avivamento chega. Quer avivamento? Ore. Terceiro, que eu não quero passar do horário. Em tempo de crise, o povo de Deus deve abandonar os seus maus caminhos. Vou repetir. Em tempo de crise, o povo de Deus, o povo de quem? O povo de quem? O povo de Deus deve abandonar o seu mau caminho. Olha para quem está perto de você, mexe com ele e diz assim: Deus está te convidando a abandonar esse mau caminho. Pode falar, irmão, não tem cisma não. Se reclamar, manda para cima de mim que eu resolvo. Deus está te convidando a abandonar esse mau caminho que tu está andando nele.
Então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O pecado do povo de Deus é mais grave do que o pecado das demais pessoas. Vai estreitar? O pecado do povo de Deus é mais grave do que o pecado da homossexualidade. Por quê? Porque o povo de Deus peca com consciência da verdade. A gente condena eles quando na verdade a gente está mais em pecado do que eles. Porque eles estão na ignorância pecando e a gente na consciência do pecado pecando. Aleluia. Você sabe que mentir é pecado e está mentindo. Você sabe que falar mal é pecado e está falando. Tu sabe que odiar o próximo é pecado e está odiando. Você tem consciência, você conhece a verdade, mas porém você não vive a verdade. Oh glória. Oh glórias. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, ele peca com um maior conhecimento. O povo de Deus denuncia o pecado em público e não poucas vezes o pratica em secreto. Em público, você precisa se converter, raça de víbora, quando na verdade você é uma ovelha vestido de lobo. Em público conserta a vida, mas no secreto está acumulando pecado escondido. Ei, Deus está te vendo. Deus conhece teu coração. Porque não adianta gritar em público: arrependa, humilha, se converte, quando na verdade você está praticando pecado às escondidas. Está igual quando o povo lá no Ezequiel 8, 9, 10, eles estão atrás da recâmara, diante de tantos deuses, daí ia para o povo e falava: arrependa, Deus está perdoando vocês, quando na verdade, na calada da noite, eles estão prostrando diante de ídolos. Aleluia. A verdade, irmão, que quando um cristão cai, eu disse um cristão, quando um cristão cai, ele se torna pedra de tropeço para as demais pessoas. E nunca vivemos um tempo tão terrível como esse tempo, de tantos cristãos que estão caindo e sendo pedra de tropeço
tropeço para as demais pessoas. É cristão caindo em adultério, em pecados. Mas você, como cristão, como Paulo disse, nós, como cristão, Paulo diz: aquele que está de pé, cuida para que não caia. Você está de pé, não se glorie porque você está de pé. Mas há aqueles que estão caindo, tropeçando, e ele se torna pedra de tropeço para as pessoas. O caminho da restauração, ele passa pela confissão e pelo abandono do pecado. Porque não basta apenas confessar o pecado. Muitas pessoas apenas confessou o pecado, mas não abandonou o pecado. Tem que confessar e abandonar. Tem gente que já confessou: pastor, pequei, eu errei, aí resolveu, mas continua na mesma prática. Outros, na verdade, nem confessou o pecado e continua fazendo as coisas de Deus em pecado. Saia do pecado. Uma igreja mundana e secularizada é sal que perdeu o sabor. A secularização tem entrado dentro da igreja. A igreja já não dá mais sabor às pessoas. As pessoas vêm na igreja e já não sentem mais o desejo de voltar no culto. Por quê? Porque a igreja se mundanizou. O mundanismo entra dentro das igrejas e o povo não tem mais prazer de voltar. Aí quando alguém prega uma verdade, não precisa tudo isso não. Se pregar a verdade dói, pastor, e aí o povo some da igreja. Quantas vezes eu já ouvi isso das pessoas: pastor Ezequias, pega leve. Não adianta eu te alegrar durante 30, 40 minutos e você passar a eternidade sendo castigado no Hades, no inferno. Eu prefiro te entristecer 30, 40, até 50 minutos e você passar uma eternidade alegre na presença de Deus, do que te alegrar e você ir para o inferno. Uma igreja mundana e secularizada é sal que perdeu o sabor, é luz debaixo do arqueire. O seu testemunho é ineficaz, a sua voz é confusa. O povo de Deus, ele é convocado pelo próprio Deus a se converter dos seus maus caminhos. Quando isso acontece, então a sua cura brota e a nação toda é abençoada. Quer ver parar a nação inteira? É quando a igreja de Deus se humilhar. Deus vai sarar a nossa terra quando a igreja voltar a orar. Quarto e último para nós orar. Em tempo de crise, o povo de Deus se volta para Deus e Ele se voltará para o seu povo para sarar.
a nação. O final do versículo diz, verso 15: e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Oh, glória! Glória! O povo de Deus, eles precisam passar pela porta do arrependimento. Eu acabei de dizer que o povo de Deus precisa passar pela porta do arrependimento para ser perdoado e para ser curado. Hoje na igreja os crentes estão tudo doente, e o que gera doença é o pecado. Não estou dizendo doença física, eu estou falando que os crentes estão doentes espiritual. O pecado adoece. Quando nós nos viramos as costas para Deus, nós ficamos doentes e definhamos espiritualmente. Mas Deus está nos chamando para passar pela porta do arrependimento, para ser perdoado e para ser curado. O nosso país está doente, está caído pelos seus pecados. Desde o palácio, a choupana, desde o parlamento, as cortes, desde a igreja, as famílias, desde a indústria ao comércio, desde as salas de aula, as ruas, a nossa nação tem se multiplicado os seus pecados contra Deus. É cantores que sobem nos púlpitos, cantam, ficam ricos e de repente diz: não, eu descobri que eu sou homossexual. Não, eu descobri que eu gosto de mulher. A mulher gostando da mulher, é o homem gostando de homem. Por que não descobriu antes de ter a oportunidade? Não, mas que Deus é amor. É. Deus é amor, mas Ele não ama tudo não, meu filho. Deus ama todos, mas Ele não ama tudo. Deus ama o pecador e não o pecado. Deus ama o sexual, ama, mas não ama a prática do seu pecado. Deus ama o assassino, mas Deus não ama o assassinato. Deus ama o adúltero, Deus não ama o adultério. Deus ama o mentiroso, mas não ama a mentira. É diferente. Deus ama todos, mas Deus não ama tudo. Deus ama todos, mas não ama aquilo que você pratica. Você está aí? Você está aí, irmão? Fica de pé. O descalabro moral que feriu com golpes profundo a classe política, importante setores da nossa sociedade, e consequência desse descasos com as coisas de Deus. A solução para o Brasil, a solução para o mundo
não está apenas nas decisões da nossa corte, mas nem apenas dos votos populares. Sabe como está a solução da nossa nação e do mundo? Se chama arrependimento. Arrependimento do povo de Deus. Segure na mão de alguém, por favor. Se nós nos voltar para Deus em arrependimento, Ele se voltará para nós em graça e em misericórdia. Ele quer se voltar para você nessa noite. Então abre a tua alma e o teu coração para clamar a Ele. Começa a clamar agora, começa a orar agora. Começa a derramar lágrimas. Eu não gritei, eu não pulei, porque eu não estou com esse propósito. Eu quero que você entenda que nem sempre é pular. Chore, se derrame. Começa a orar, crente. Começa a clamar, crente. Os jovens oram, os obreiros oram. A igreja ora agora. Começa orando, vai orando. Começa a confessar o teu pecado hoje. Começa a confessar para Deus: Deus, eu errei. Deus, eu estou em pecado. Me perdoa, porque Deus se voltará para nós. Alamai, Xandalamahai, Oramandacandalabriacandalamai. Jesus, perdoa as vezes que nós pecamos contra Ti. Perdoa as vezes que a Tua igreja pecou contra Ti, Senhor. Perdoa, 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 perdoa. Oh Espírito, oh Espírito. Alamai, Xandalamai, Alamachou, ai, Xandai, Urimidiclamastei, Alamadagai, Chorabadagai. Olha aí, Jesus, a tua igreja que confessou ao Senhor, que confessa ao Senhor. Meu Pai, eu sei que nós precisamos do teu avivamento, mas perdoa-nos primeiro, Senhor. Não queremos um avivamento para uma igreja em pecado. Não queremos avivamento para um povo em pecado. Primeiro trata com os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado desse jovem. Perdoa o pecado desse obreiro, desse diácono, desse pastor, desse obreiro, desse cooperador. Perdoa o pecado da tua igreja, o pecado da ingratidão, o pecado do orgulho, da soberba. Perdoa. Começa a perdoar, Jesus. Começa a perdoar os pecados. Começa a perdoar os pecados. Vai perdoando os pecados agora. Começa a perdoar o pecado do altar. Começa a pecar, meu Deus, libertar do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, orabacanda labacaia, urabacanda lama chorabacaia, urabacalamai xandalamai, riandalaman choramai, rimandai xandalamai xebindai, uramanchora mandacandorasai, ebimbarabandacandorabacai xobabai, urabacandoraço yandalababacai. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Venha sobre nós, Jesus. Venha sobre a tua igreja com teu poder agora. Já houve confissão, meu Pai, o teu povo já te confessou nesta noite. Venha sobre o teu povo agora. Derrama graça e misericórdia. Eu quero graça e misericórdia sobre o teu povo. Alamaia, clama, alamaia.
Graça e misericórdia é a base do teu trono, Jesus. Graça e misericórdia é a base do teu trono, Jesus. Orabacalamaya, orabacanda lamacanda lamacaia, orabacanda labachanda labacaia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Restaurados a partir de agora. Recebe a restauração do Senhor agora. Recebe a restauração de Deus para a tua vida espiritual agora. Recebe a restauração de Deus para a tua vida agora. Sejam restaurados agora pelo poder da oração, pelo poder da humilhação. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do meu caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei o pecado e sararei a terra. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Jesus continua com a tua igreja, dando graça para o teu povo, continua sustentando o teu povo. Levante as suas mãos para o céu e dê um glória para Jesus, vai. Não, ei, eu não pedi palma, eu pedi para você dar glória para Jesus. A gente tem substituído glória pelas palmas e não pode acontecer isso. Glória é glória, palma é palma. Vamos lá? Dai glória para Jesus. Agora dai glória e bate palma. Isso, vai. Palma e glória, glória e palma.
Deixa eu perguntar. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como teu Senhor e Salvador? Tem alguém que hoje você quer mudar de vida? Você ouviu a palavra, entendeu a palavra e hoje você quer receber Jesus como teu Senhor? Levante sua mão, quem quer receber Jesus? Você ainda não recebeu Jesus e quer receber a Jesus como teu Senhor? Tem alguém? Afastado do Evangelho, deseja voltar para Jesus? Só levantar a mão que a igreja vai orar por você. Tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus abençoe. Fica de pé. Pegue na sua mão a sua contribuição, a sua ajuda. Vamos ajudar a obra de Deus. Pegue na sua mão a sua contribuição. Pegue na sua mão a sua